O espaço mental, ele ultrapassa o astral em expansão no semiplano de projeção do espaço de base, que é o etéreo. Assim, existem energias do astral que coincidem exatamente por projeção com energias de pensamento da mesma faixa do corpo mental. Da mesma forma, do corpo mental se destacam energias que estão acima daquelas do corpo astral e do espírito de forma geral, e energias que estão abaixo do corpo astral, atingindo frequências da faixa do físico, ou mesmo energias de menor frequência. As energias que estão na faixa do corpo astral, e algumas levemente acima da energia média desse, têm sintonia exatamente com as emoções, sentimentos e algumas sensações. As energias do corpo mental, sintonizáveis com a faixa do corpo físico, são condizentes apenas com aquelas das sensações. A cada emoção e energia emocional a ela associada, existe correspondentemente uma energia de pensamento que pertence ao corpo mental e que se correlaciona com essa emoção. O mesmo se pode dizer em relação às sensações. A energia de pensamento não tem conotação de emoção. Ela é o resultado da emissão do pensamento concernente a um ato de pensar e que pode conter um elemento emocional ou não. Ela não é emoção em si mesma, embora esteja associada a uma energia emocional de gama energética correspondente. Para cada pensamento que tenhamos tido, fica em nosso corpo mental a energia de pensamento correspondente, qualquer que tenha sido a conotação desse pensamento, mesmo aquele que não tenha se transformado em ação. Conforme o estado consciencial de que disponhamos num certo momento, temos mais amplitude de atuar e recolher desse banco de dados informações que já constituam o nosso capital e que poderemos utilizar para orientar nossa atuação em função de um determinado impulso. Se o nosso estado consciencial é elevado, será fácil esse acesso adequado ao nosso corpo mental. Se o nosso estado consciencial é baixo, teremos dificuldade em acessar esse valioso acervo de dados de nosso corpo mental. As faixas energéticas do nosso corpo mental estão disponíveis, então, consciente ou inconscientemente, como esse acervo a que o nosso ser certamente recorrerá para orientar seus próximos passos, ou que não saberá acessar conscientemente como consequência do quão baixo seu estado consciencial esteja nesse momento. Assim, diante de um determinado impulso, esse ser pode encontrar em seu corpo mental, já arquivado previamente, um código positivo de orientação para uma resposta harmoniosa a esse determinado impulso. No entanto, no processo natural de acessar o conteúdo do corpo mental, o ser pode encontrar um código negativo e que esteja fixado por alguma decisão prévia desse mesmo ser e que corresponda, como um código, a uma sua lei interna referente àquele tipo de impulso em particular. Acessando esse código negativo, o ser tomará esse código de forma inquestionável no que diz respeito àquele impulso em particular. Tal código passa a definir todas as percepções e ações concernentes a esse impulso desse momento em diante. O código funciona como uma lei interior para aquele ser. Onde há um código, há uma preferência interna do ser por determinada atitude diante de um certo impulso. Ele não, embora ele não determine a ação, ele delimita o campo de percepção do ser em relação àquele impulso e apresenta uma atitude em detrimento
e em superioridade em relação a outras, como a mais provável que o ser possa assumir diante desse mesmo impulso. O código ter-se-á implantado no corpo mental de tal ser por experiência dele mesmo em função da sua própria vivência na grande vida, em vidas e intervidas que a constituam previamente no decorrer do tempo até o momento atual. Cada ser tem códigos próprios já absorvidos do seu processo de grande vida, e que são diferentes dos códigos que qualquer outro ser possa dispor. Na verdade, o processo de conscientização pelo qual se vive implica que tenhamos, para cada impulso que possamos receber, o código mais harmonioso possível e que abra a nós mesmos a atitude mais harmoniosa diante de qualquer que seja o impulso que sobre nós incida. Códigos que não sejam os mais harmoniosos podem estar implantados no campo mental de determinado ser por alguma percepção menos completa que ele tenha absorvido de alguma situação ou conjunto de situações que tenham condicionado sua grande vida ou algum trecho desta. Esses códigos menos harmoniosos estarão orientando as atitudes desse ser em função dos impulsos a que estão relacionados, como já dito. O código tem conotação positiva ou negativa. Positiva, quando a atitude que ele orienta é harmoniosa. Negativa, em caso contrário. Se um código está fortemente implantado e tem caráter negativo, é muito provável que a atitude que o ser assuma diante de determinado impulso relacionado a esse código seja negativa como consequência. Os códigos ficam então no corpo mental, da mesma forma que as manchas estão registradas e atuantes no corpo astral, projetando-se para o físico. É possível, durante a regressão ao regressante, ou por participação de um sensitivo, constatar que no corpo mental existem manchas em todas as situações em que um código negativo está implantado. É correspondente ao corpo mental, quer dizer, no corpo astral existem manchas. O código negativo é uma restrição que o ser impõe a si mesmo, não se permitindo percepção mais ampla em função de um determinado impulso. O código positivo é evidentemente não restritivo, sendo impulsionador por si próprio. Tudo o que temos de harmonioso em nossas percepções e que resulta em atitude espontânea do nosso ser, provém de códigos interiores de conotação positiva que nossa própria vivência permitiu que estejam atuantes em nosso próprio ser. Os códigos positivos correspondem às pré-atitudes positivas que o nosso ser assume com naturalidade, pois é algo que já está registrado positivamente nele mesmo. Um código negativo é dominante e impõe-se, definindo e circunscrevendo a si mesmo a única atitude que o ser acaba por tomar, pois se nega a si mesmo qualquer outra possibilidade que não seja aquela ditada pelo respectivo código. Via de regra, um código no corpo mental está associado a uma mancha no corpo astral, pois é evidente que marcas no corpo astral, que são correspondentes a emoções e sentimentos, de alguma forma desencontrados e que ficaram marcados nesse corpo astral, corresponde também a pensamentos e decisões que os precederam ou foram concomitantes ou sequenciados em tempo a essas mesmas emoções e sensações. A decisão que gera o código pode ser uma decisão completamente desarmoniosa, mas que, estando impregnada no corpo mental,
define todas as atitudes que esse ser tomará quando impulsos que estão na gama de pensamentos que se relacionam a esse código estiverem em ação. Assim, o código é implantado como a mancha, em função de algo que ocorre a nível de grande vida, ou mesmo de vida total, e a partir daí ele passa a operar, bloqueando todas as percepções e atitudes que possam ser diferentes em relação àquilo que esse código esteja determinando. Na verdade, existimos também para, a nível do nosso corpo mental, ajustarmos todos os códigos positivos e vencermos os códigos negativos que o nosso ser tem assim imposto no processo de grande vida. A vida atual é um ponto a mais na nossa grande vida em que códigos pré-estabelecidos por nós podem estar em atuação ou se estabelecerem para o futuro. A nós de os corrigir, a nós de orientarmos as nossas atitudes de forma harmoniosa. Onde há um código, podemos considerar que ele é dominante. A atitude é operador do corpo astral, em que emoções e sentimentos estão condicionados. Código é operador do corpo mental. Na verdade, ao definir o objetivo final de grande vida como sendo a situação definida de adotar a atitude mais harmoniosa para qualquer impulso que recebamos, estamos dizendo que o objetivo final de grande vida também inclui definir todos os códigos positivos de nosso ser e estabelecê-los como únicos norteadores de nossas atitudes. Ao mesmo tempo, libertarmos-nos de todos os códigos transitórios negativos que nos tenhamos imposto em nossa grande vida constitui mecanismo fundamental do processo de atingir o objetivo final de grande vida. Nosso ser tem baixo estado consciencial em inúmeros momentos da nossa grande vida. E nessas situações, principalmente, códigos negativos podem se impregnar em nosso corpo mental e, a partir daí, para todo o conjunto de impulsos que o nosso ser receba, ou que tenha relação com a faixa de energia de pensamento em que esse código opera, o nosso ser responderá segundo esse código dominante. Se um pensamento leva a uma decisão, ele é um código. E sendo um código, ele passa a ser inquestionado pelo nosso ser, e todos os pensamentos em contrário, quanto mais fortemente esse código esteja implantado, quanto maior a intensidade energética desse pensamento, maior bloqueio quanto a qualquer outro pensamento e atitude estão operantes. O código é exclusivista. Uma vez operante, ele blinda completamente outras possibilidades. A grande vida fará com que, em função de todo o seu processo de vida, mesmo que códigos fortes operem em determinadas situações e em trechos até extensos dessa própria grande vida, o ser se aperceba da inadequação de um determinado código e da harmonia que um novo código positivo possa lhe trazer e possa conscientemente substituir um pelo outro. Assim, a grande vida ocorre também para que nos libertemos de todos os códigos negativos que tenhamos adotado como falsos definidores de comportamento durante o nosso processo existencial. Por isso a grande vida é tão extensa. Nada dá saltos na natureza. O nosso ser vivencia e define, conscientemente ou não, a partir de situações que lhe advêm, as decisões que estabelecem para si procedimentos básicos operantes para determinados impulsos e prossegue com eles por tempos indeterminados, definindo e adotando ainda outros códigos nesse processo existencial, substituindo eventualmente algum ou alguns deles por outros
momentâneos ou definitivos, e prosseguindo até que no objetivo final de grande vida tenha se libertado individualmente de todos os códigos negativos e ajustado todos os impulsos possíveis e estabelecido em relação a eles o código definitivo correspondente. Não há meio termo. Existe um código positivo para cada impulso recebido. Ao nosso ser de encontrá-lo e adotá-lo. A energia de decisão é uma das energias mais poderosas do nosso ser. Assim, é fundamental que o nosso espírito tome sempre decisões harmoniosas. Como o corpo astral e o espírito propriamente dito estão no plano astral, que é o plano das emoções e sentimentos, é muito difícil que o nosso espírito tome uma decisão isenta de emoções. São exatamente essas situações em que um pensamento carregado de energia emocional passa a delimitar uma decisão que essa pode se transformar num código negativo. Via de regra, não há códigos negativos que não contenham ou tenham sido determinados por uma carga de energia emocional correspondente. A energia que um código determina, sendo função da soma de todas as gamas de energia emocional que a constituem, estabelece correlação bionívoca com a mancha no corpo astral, que seja correspondente a esse código, como já destacado. Nosso ser sente, embora sem compreender, que estando um código em atuação, as manchas do corpo astral que têm relação com esse código respondem fortemente, desde que atitudes ligadas a esse código sejam tomadas pelo nosso próprio ser. Isso explica porque as manchas e códigos têm relação tão estreita entre si. Nem toda mancha corresponde a um código, mas todo código corresponde a uma ou mais manchas, certamente. Esse fato justifica porque duas manchas, até mesmo distantes entre si, no corpo astral, situadas em pontos até muito diversos desse corpo de emoções, respondem às vezes conjuntamente. Essa resposta é função da própria ligação dessas manchas a um mesmo código do corpo mental. Assim, é fundamental considerar todas as vezes que nos defrontamos com uma situação em que duas manchas distintas respondam às mesmas emoções, que exista um código que una ou que esteja unindo essas mesmas manchas e atua integrado a elas. O que provoca um código? Toda decisão que o nosso ser assume é um código para ele a partir da concretização do seu pensamento na forma de decisão propriamente dita. Quanto mais forte essa decisão, mais implantado está esse código. Tudo o que corresponda a uma situação que contenha qualquer carga de resposta que ultrapasse em certo nível ao nosso processo de pensamento, emoção e sentimento, vai corresponder em nosso ser a uma percepção e eventualmente a uma decisão. Toda situação a nível mental corresponde a uma percepção. A percepção é como o nosso ser percebe e interage com a situação. A situação e a percepção correspondem e podem corresponder e conter mais ou menos aspectos emocionais. Conforme a intensidade da nossa percepção, ela pode ou não determinar uma decisão. Ela determinará uma decisão caso ultrapasse o conteúdo de percepção momentânea disponível no corpo mental para aquela situação ou impulso em particular. Se a intensidade de percepção é baixa, dificilmente ela acarretará uma decisão. Quanto mais alta
essa percepção, mais forte sua possibilidade de corresponder ou puxar para si uma decisão. Uma percepção equivalerá então a uma decisão, desde que a energia correspondente se estabeleça. A decisão se estabelece toda vez que a energia correspondente à intensidade da percepção ultrapassar um certo nível inerente ao nosso próprio ser. Desde que o nosso ser se fixe em uma percepção e a supervalorize, momentaneamente que seja, ou para sempre, ela se transforma em uma decisão. Se nós percebemos a situação, fixamo-nos a ela e passamos a pensar segundo ela. E tal percepção acarreta do nosso ser, do nosso corpo mental, uma atitude mental de decidir em função dessa própria percepção. É essa decisão que passa a corresponder a um código de então para frente. E assim, esse código vai se firmando e não se torna mais discutível pelo ser que o aceita a partir de então. Quando a uma situação reagimos com uma percepção positiva, aprendemos com essa situação. Quando a uma situação reagimos com uma percepção negativa, gravamos no nosso ser o resultado dessa percepção nos dois planos, seja o mental, seja o astral. E códigos mentais e manchas astrais se estabelecem. Toda a nossa personalidade hoje, bem como já vem sendo em toda a nossa grande vida até agora, e o será até atingirmos nosso objetivo final de grande vida, é definida pelo conjunto de códigos de gama positiva e de gama negativa que nós temos em nós mesmos e a cada momento da nossa grande vida. Mencionemos alguns exemplos. Suponhamos alguém que numa existência tenha vivido como um pescador em um local de beira-mar. Suponhamos que num certo momento esse pescador é vítima de um acidente no mar. Seu pequeno barco é tomado pela tempestade e jogado contra as rochas na praia de uma ilha deserta. Apesar de homem do mar experiente, esse pescador morre como consequência desse acidente. Ao desencarnar, emoções de surpresa, de descrédito em relação ao que ocorreu, de perda em relação a tudo que foi perdido, pessoas, situações, bens, de tristeza, estão em ação. O seu corpo jogado contra as ondas tem seus braços e suas pernas totalmente destroçados pela batida contra as rochas. Se as suas emoções permanecem, é possível que marcas fiquem em seu corpo astral, especialmente na região dos braços e das pernas, como é característico das próprias manchas e como será bastante ilustrado em outros pontos desse nosso curso. Essas manchas conterão o conjunto de emoções acima indicado: perda, tristeza, falta, descrédito e assim por diante. Quanto à percepção do que ocorreu e alguma decisão que lhe tenha ficado marcada no corpo mental, suponhamos algumas situações. Se ele, ao estar desencarnado e quando pensa sobre o ocorrido, com o estado consciencial com o qual se encontra nesse momento, considerar o mar como seu inimigo e como elemento que o tenha vencido e matado naquela circunstância, poderá estabelecer uma decisão para si mesmo do tipo: o mar é perigoso, não devo e não posso me expor ao mar nunca mais. É natural, a partir de então, que essa decisão fique como um código em seu corpo mental, e esse ser, em todos os momentos seguintes de sua grande vida, desencarnado e principalmente nas situações encarnadas, desde que em contato com o mar, e mesmo com a água de forma geral, o que se constitui no impulso que está sendo considerado,
responderá com atitude de medo. Medo do mar, medo de nadar, medo de água, medo de perigos, medo de qualquer perigo, medo de qualquer coisa grande e que não se possa normalmente enfrentar sem o risco de perder, de perecer, etc. Esse código trará respostas de medo. Toda vez que um código nasça da comparação da nossa situação com algo que tenhamos sentido que seja mais forte ou que tenha sido mais forte do que nós mesmos em uma determinada situação, é provável que esse seja um código de medo. O medo é o mecanismo habitual em todas as situações em que a nossa condição de resistência a qualquer evento tenha entrado em choque e não tenha vencido nessa contraposição. É possível hoje que esse ser, uma pessoa encarnada, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, um menino, uma menina, seja o que ele esteja no momento, seja alguém com medo. Esse medo pode desembocar até em situações de pânico, como comportamento natural dessa pessoa diante de qualquer coisa que possa se opor aos seus passos. Por se tratar de alguém com pouca autoconfiança em função desse código intrínseco de medo, outros aspectos desse código, subprodutos dele mesmo, podem também estar operantes no hoje em função da situação acima mencionada. Por outro lado, é possível que essa pessoa tenha também dores nos braços e nas pernas, especialmente em situações de tensão, pois o código, uma vez atuante, terá puxado com naturalidade as condições do corpo astral a ele associadas. Isso terá gravado manchas nas regiões do corpo astral que foram mais intensamente atingidas e, como consequência, gravar-se como manchas nos braços e nas pernas, no corpo astral, e que se projetam para o físico. Essas manchas podem se projetar na forma de dor todas as vezes que as emoções que estão gravadas em si mesma se tornem intensificadas. Se por outro lado esse pescador, ao desencarnar, tomar a situação que ocorreu sem a carga de percepção negativa e fatalista da possibilidade anterior e pensar algo do tipo: bem, fui um pouco imprevidente desafiando as ondas fortes daquela tarde no mar e acabei morrendo em consequência. Por isso, agora devo ser mais cuidadoso e pesar bem os meus atos. Contra o mar, em especial, eu não tenho nada. Ele que me deu sustento por toda a vida é meu amigo e sempre será meu amigo. Apenas preciso ser mais previdente. Estou aprendendo com essa situação. É possível que esse pensamento e essas ponderações façam com que esse ser não fixe em si mesmo código algum negativo, e sim um código positivo de ser cuidadoso de forma geral. Se assim for, esse ser não fixará em si qualquer código de medo ou seus derivados, como indicado na outra possibilidade. E hoje terá provavelmente uma atitude completamente diferente em relação ao mesmo impulso já mencionado na situação inicial. Será provavelmente alguém cuidadoso, mas não medroso. Assim, tudo depende da forma como nós, e só nós, interagimos com as situações, não importa a sua